Muito bem, pessoal, vamos fazer então a correção da nossa atividade, número 1 ao 4, página 20 a 23. Então, muito bem, oitavo ano, presta bastante atenção nessas correções, né? É uma aula completa para a gente poder então entender cada questão. Porque não adianta você fazer o exercício se você não entender, né? Ou até mesmo fazer o exercício, corrigir e não entender por que, que aquela resposta que você colocou estava errada ou por que, que a outra está certa, enfim. Se você não conseguir fazer essa distinção, significa que você não aprendeu o conteúdo. E a ideia não é essa. A ideia é que você aprenda. Então presta bastante atenção nos detalhes e qualquer dúvida, só chamar. Vamos lá então? Olha só. Número 1. Em lojas, aqui a atividade começa na página 20, né? Em lojas, museus, salas de exposições, cartazes como este são habituais. Então você já deve ter visto por aí, né, uma plaquinha dessa aí. O ambiente está sendo filmado. As imagens são confidenciais e protegidas no termo da lei. Lá, lá, lá. Muito bem. A gente dá aquele sorrisinho. Letra A. Em que voz verbal se anuncia a filmagem do ambiente? Pergunta em que voz verbal, então vai fazer a gente lembrar de quê? Ativa, passiva, né, reflexiva, lembra? Então, aqui a resposta está na voz passiva. Como que eu sei disso, Leonardo? Fácil. O que, que você vai olhar? Olha só. Então, aqui a gente percebe. O ambiente está sendo filmado. Então, quando você tem um verbo, né, você vai procurar o sujeito desse verbo. Aqui no caso o verbo é está sendo filmado. Quem é o sujeito? Quem está sendo filmado? No caso, o ambiente. Então, o ambiente aqui na placa é o sujeito. Aí eu pergunto, o ambiente está praticando a ação de filmar ou está recebendo a ação? Então, o ambiente está filmando ou o ambiente está sendo filmado? Ele está sendo filmado, ou seja, então ele está recebendo a ação. Se ele recebe a ação, então a voz do verbo é a voz passiva. Beleza? Então, essa é a resposta da letra A da número 1. Número 2, letra B, perdão. O agente da ação aparece explícito. O que é algo explícito, gente? Que está ali, claro, nessa oração. Ou seja, quem é o agente da ação? Quem está filmando. Então, o ambiente está sendo filmado, mas eu não estou falando quem está filmando. Ou seja, está na voz passiva, mas eu não tenho o agente da passiva. Então, a resposta é não. Porque ali saber quem filma o ambiente é irrelevante. Não faz diferença quem está filmando. Não precisa falar, o ambiente está sendo filmado pelo seu João, que trabalha na empresa. Não, não precisa. Então, o que importa aí é a filmagem. Por isso que, né, essa é a justificativa, tá, gente? Então, a resposta é não. A justificativa é porque saber quem filma o ambiente é irrelevante. O que importa é a filmagem e não quem filma, tá ok? Então, essa é a resposta da letra B. Vamos para a letra C? Há uma oração em que se empregam dois predicativos do sujeito coordenados. Observe, as imagens são confidenciais e protegidas nos termos da lei. Essa oração está na voz ativa ou na voz passiva e pede para a gente justificar. Então, na letra C da número 1, né, olha só, essa frase. As imagens são. Elas são o quê? Então, eu tenho um verbo aqui, o verbo são. Eu já sei que é um verbo de ligação. Então, o que vem depois do verbo de ligação, né, se for uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito. Então, a própria questão já está dizendo isso para nós, que há dois predicativos do sujeito. Eles estão coordenados. Coordenados por quê? Porque estão ligados através de uma preposição, de uma conjunção, perdão. Então, olha só, as imagens são. E vem duas características das imagens. Elas são confidenciais e elas são protegidas. Quando eu coloco esse E aqui, é como se eu colocasse o verbo são de novo, né? Só que eu não preciso falar. As imagens são confidenciais e são protegidas. Eu só falo as imagens são confidenciais e protegidas. Então o E aí que exerce uma ideia de coordenação, né, ele aparece sozinho, sem o verbo, mas é como se o verbo estivesse ali junto. Então aqui, a oração está na voz ativa ou passiva. Como é que eu faço? Se eu pergunto quem elas são, então as imagens elas são. Mas tem uma ação aí? Não, se não tem uma ação, não tem como estar na voz passiva. Então, o que, que a gente vai dizer? A gente vai dizer que o verbo, a oração aqui no caso, está na voz ativa. Por quê, gente? Porque o verbo é de ligação. Então, uma coisa que a gente tem que lembrar, eu coloquei aqui, olha só, apenas verbos transitivos diretos podem ser construídos na voz passiva. Os outros podem construir a voz ativa. Agora, voz passiva só transitivos
diretos, ou seja, tem que ter a ideia de um objeto direto, né, transformado em sujeito paciente, beleza? Então a resposta aqui da letra C é: a oração está na voz ativa, vírgula, pois o verbo é de ligação e apenas verbos transitivos diretos podem ser construídos na voz passiva. Acrescente isso aí na sua resposta, caso não tenha colocado, uma vez que é importante você lembrar disso. Voz passiva tem que ter verbo transitivo direto, beleza? Vamos então para a questão de número 2. Pede para a gente ler a tirinha aí do Garfield. Olha só, socorro. Alguém está pensando em socorro. É importante a gente lembrar que em Garfield as falas das personagens são feitas sempre em forma de pensamento, uma vez que pensa-se que, né, eles falam, mas só na cabeça deles. Então, olha só. Estou sendo perseguido por um gato. Eu vendi a minha franquia para ele. Então, o Garfield, né, abriu mão aí do seu trabalho de caçador de ratos. Letra A. No segundo quadro, emprega-se a voz passiva. Que termo é colocado em primeiro plano? Então, quando fala, né, voz passiva, a gente já vai pensar. Então, tem um verbo e o sujeito não está praticando a ação, ele está recebendo. Então, vamos lá. Vamos procurar o verbo aqui. O segundo quadro é esse, né? Estou sendo perseguido por um gato. Então, nessa fala aqui, eu vou olhar o verbo. Qual é o verbo? Estou sendo perseguido. Agora eu pergunto, quem estou sendo perseguido? Gente, o sujeito aqui é o culto, né? E é quem? Eu. Então, eu estou sendo perseguido. Olha só, que termo é colocado em primeiro plano? Então, embora aí ele esteja oculto ou, né, chamando de desinicial, que é eu, é o sujeito da frase. Então, a resposta da letra A, o sujeito da frase, beleza? Que é eu aí, oculto. Já que uma vez, a que está na voz passiva, a ideia é colocar o sujeito como foco, né? Então, aí é quem está recebendo a ação, que no caso são os ratos ali que estão sendo perseguidos. Vamos lá? Peraí, agora que eu estou entendendo essa tirinha. Quem está perseguindo não é um gato, é o outro rato. Entendi agora. Olha, eu entendendo depois de tudo. O Garfield vendeu o direito dele de procurar ratos para o outro rato. Meu Deus. Vamos lá então. É correto afirmar que, nesse caso, a noção de sujeito coincide com a de agente? Sujeito, agente, lembra? O sujeito é aquele que exerce a ação, ele é agente. Mas se ele recebe a ação, ele é paciente. Então a resposta é não. Por quê? Porque do ponto de vista semântico, ou seja, de sentido, né, o sujeito ele é paciente, já que ele está sofrendo a perseguição do gato, né? Só que ali não é do gato, é do próprio rato que virou gato, enfim, sei lá. Loucura. Vamos lá. Então, o que importa para nós aqui é que a resposta é não, uma vez que quando ele fala eu estou sendo perseguido, ele não está perseguindo, ele está sendo perseguido. Ou seja, ele está recebendo a ação de perseguir, não né, de perseguir o outro. Então, ele não é agente, ele é paciente. Beleza? Vamos lembrar? Agente pratica a ação do verbo e paciente recebe a ação do verbo. Né? Vamos lá. Número 3, então. A Unesco abre inscrições para Prêmio Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Então vamos fazer novamente a leitura desse texto, né, que traz uma notícia. Olha só, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, a Unesco é a sigla desse nomão todo aí, abriu inscrições para a terceira edição do Prêmio Unesco Japão Educação para o Desenvolvimento Sustentável. É ESD aí na sigla em inglês. ESD. Que distribuirá um total de US$ 150 mil para 3 vencedores. As inscrições feitas em inglês ou francês devem ser feitas em inglês ou francês e precisam focar em um projeto ou programa específico do candidato. As ações serão avaliadas por um júri independente de 5 especialistas internacionais com base no potencial de transformação, integração e inovação. Todas as inscrições devem ser realizadas pela internet até 2 de maio pelo link, acessível apenas para os Estados-membros da Unesco ou ONGs em parceria oficial. Os 3 ganhadores serão anunciados pela Diretoria-Geral da Unesco em setembro. Estabelecido em 2014, o prêmio é financiado pelo governo do Japão,
tendo sido concedido pela primeira vez em 2015. Então, temos aqui as referências do texto. Vamos lá, então. Pede aí que nós indiquemos a voz verbal no título, né? Então, e na frase do primeiro parágrafo. Então, vamos lá para o título e para a frase do primeiro parágrafo. Então, está aqui o título e a frase do primeiro parágrafo. Olha só aqui. Então, essas duas que a gente precisa encontrar. E dizer qual é a voz verbal. Vamos analisar para depois a gente ir lá para a resposta que eu já coloquei. Então, aqui a gente entendendo qual é a voz verbal, tanto do título quanto da primeira frase, a gente já vai saber aqui que ambos estão na voz ativa. Vamos ver por quê? Olha só. O Nesco abre. Como é que eu faço para identificar mesmo a voz do verbo? Então, eu olho o verbo e olho o sujeito. Qual é o verbo aqui no título? O Nesco abre inscrições para Prêmio Educação para o Desenvolvimento Sustentável. Então, o verbo é o verbo abrir. Aí eu pergunto, quem abre, gente? A Unesco. Então, a Unesco está abrindo as inscrições. Perceba? Então, o sujeito aqui é a Unesco. A Unesco está praticando a ação de abrir ou ela está sendo aberta? Então, quem está sendo aberta aqui são as inscrições, não a Unesco. A Unesco está abrindo. Então, a Unesco, por ser o sujeito, e por estar praticando a ação de abrir, é um sujeito agente. Então, aqui, voz ativa, beleza? Vamos lá. Aqui, na primeira frase, então, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco. Então, tudo isso aqui, gente, é uma coisa só, que a gente pode resumir aqui em Unesco. E vem o verbo abriu. Novamente aqui, quem foi que abriu alguma coisa? Tudo isso aqui, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, ou seja, a Unesco, abriu. Então, se ela abriu, ela praticou a ação de abrir. Logo, o sujeito também é um sujeito, coloca aqui no cantinho, um sujeito agente. Se o sujeito é agente, eu posso dizer que o meu verbo aqui está na voz ativa. Beleza? Então, resposta aqui da letra A, ambos estão na voz ativa. Coloquei aqui uma observação para nós. Há presença de duas orações no primeiro parágrafo, com verbos na voz ativa. Então, olha só. Se vocês repararem bem, a gente vai perceber o seguinte. A Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência abriu inscrições para a terceira edição do Prêmio Unesco Japão Educação para o Desenvolvimento Sustentável. ESD na sigla em inglês. Aí vem a segunda oração. Percebam aqui, que distribuirá um total de $150 mil para 3 vencedores. Então, quando a gente analisa aqui, a gente percebe o quê? Que a primeira oração aqui em verde, ela tem depois uma segunda oração, a gente vai aprender isso depois, que é a oração subordinada, e tem um outro verbo, que talvez possa confundir. O que importa aqui é quem vai distribuir? A Unesco. Então, a organização abriu inscrições para a edição do prêmio. É essa edição do prêmio que vai distribuir, perdão. Então, aqui a organização ela abre as inscrições para alguma coisa e essa alguma coisa distribuirá. Então, o sujeito do verbo distribuirá aqui é essa primeira parte. Tá aqui na primeira parte, que é a primeira oração. No caso, seria ali a terceira edição do prêmio. Distribuirá um total de $150 mil para 3 vencedores. Essa é uma curiosidade, não faz parte da correção. Faz parte no sentido da gente entender melhor. Mas a resposta mesmo da letra A, da número 3, ambos estão na voz ativa. Beleza? A gente já fez a análise aqui. Então vamos para a letra B. Observe estas orações no segundo parágrafo. As inscrições devem ser feitas em inglês ou francês. As ações serão avaliadas por um júri independente. A pergunta é: ambas as orações estão na voz passiva. Em qual delas o agente da passiva está explicitado, explicando. Olha só. Que é uma afirmação, gente? Então, até aqui está afirmando, é o ponto final. Aí aqui vem a pergunta. Em qual delas o agente da passiva está explicitado? Agora sim. Indique-o. Então, a resposta vai ser: o agente da passiva está explicitado apenas na segunda oração, lá em por um júri independente. Então, nas duas orações aqui que eu tenho, vamos então analisá-las. As inscrições devem ser feitas em inglês ou em francês. Então, quem deve ser feitas? Olha só, as inscrições.
As inscrições é o meu sujeito. E aqui é o verbo, né? As inscrições vão fazer ou elas vão ser feitas? Vão ser feitas. Então, voz passiva. O sujeito ali é paciente. As inscrições é o sujeito, é paciente. Ok? Mas vamos lá, quem é que vai fazer as inscrições? Não são as pessoas? Então, em inglês ou francês, não é agente da passiva, tá? Então, é o modo como as inscrições devem ser feitas. Isso aqui é adjunta adverbial. Então, eu tenho um advérbio aqui, não um agente da passiva. Tranquilo? Então, não tem agente da passiva. Já na segunda, a gente percebe aqui as ações serão avaliadas. Quem serão avaliadas? O verbo é serão avaliadas. Quem serão avaliadas? As ações. As ações, então, é o meu sujeito. Sujeito agente ou paciente? Vamos perguntar para o verbo. Serão avaliadas. As ações vão avaliar ou elas vão ser avaliadas? Então, se elas forem avaliar, então ela é agente. Mas como elas vão ser avaliadas, então ela é paciente, pois ela está recebendo a ação de ser avaliada por alguém. Aí vem a pergunta, por quem? A resposta está aqui. Por um júri independente. Ou seja, o sujeito é as ações, que é um sujeito paciente, porém, nós temos um agente aqui, que é quem está agindo, ou seja, quem está fazendo alguma coisa nessa oração. No caso, quem vai avaliar as ações. Então, é um júri independente, que vai ser o que eu chamo de agente da passiva, uma vez que dentro da voz passiva, né, é quem está exercendo a ação. Perceba que na primeira oração o agente da passiva não aparece. Então as inscrições devem ser feitas, a gente sabe que é pelos inscritos, mas não fala, aqui não está escrito. Então na número 2 aqui, na segunda frase, a gente percebe então que tem quem vai fazer essas ações, que é o júri independente. Então, esse agente dentro da voz passiva, uma vez que o sujeito não é agente, então eu chamo de agente, e aí por ser voz passiva, agente da passiva. Então, aqui a resposta vai ser o agente da passiva está explicitado apenas na segunda oração. Qual que é esse agente? Por um júri independente, como eu marquei aqui. Beleza? Aí, que uma curiosidade aqui para nós. Se houver uma locução verbal em uma oração na voz ativa, né, na passagem para passiva, a ela a gente acrescenta o verbo ser. De modo aí que a oração ela passa a conter 3 verbos. Então, olha lá, a voz ativa aqui. Os candidatos, um exemplo para nós. Os candidatos devem fazer a inscrição em inglês. Então, devem fazer é o verbo. Quem devem fazer? Os candidatos, é o sujeito. Ok? O verbo aqui devem fazer. Fazer o quê? A inscrição em inglês. Então, aqui, no caso, o que eles devem fazer? A inscrição. Então, eu tenho aqui o meu objeto. Aí, eu vou, então, transformar isso na voz passiva. O que eu percebo? Que o meu sujeito, os candidatos, ele vai vir aqui em forma de agente da passiva. O meu verbo, devem fazer, vai virar deve ser feita. Né? E o meu objeto aqui, a inscrição, vai virar aqui o sujeito. O nosso advérbio aqui, de modo, em inglês, que está aqui junto com... Eu coloquei aqui junto, tudo junto, mas ele é separado. Só para a gente entender. Vou até apagar aqui, para a gente entender melhor. Beleza? Então, olha só, aqui o meu objeto, vou separar aqui, e aqui é o advérbio. Vou deixar ele separadinho, para poder não confundir. Então, os candidatos devem fazer o quê? A inscrição. Como? Em inglês. Então, o advérbio de modo, nós temos sujeito que é agente, uma vez que eles estão fazendo a inscrição. Então, devem fazer. Quem devem fazer? Os candidatos. Os candidatos vão fazer ou vão ser feitos? Eles vão fazer. Então, eles estão agindo. Então, o sujeito agente, a voz do verbo aqui é voz ativa. Aqui, na transposição para a voz passiva, como é que ficou? O objeto direto, a inscrição, ele vira o meu sujeito paciente. O verbo, aqui na voz ativa, ele vira um verbo aqui na voz passiva. Então, e aqui os candidatos, que é o agente na voz ativa, vai virar
o agente da passiva. Por quê? Porque na voz passiva, quem é que está exercendo a ação do verbo? Que os candidatos. Então a inscrição deve ser feita por quem? Pelos candidatos. Então, pelos candidatos, os candidatos aqui vão ser o agente da passiva, e aqui continua o meu advérbio, que ele não muda nada, né? Só muda de lugar aqui. Então, essa é a diferença da voz passiva para a voz ativa, né? Eu acrescentei aqui o verbo ser. Por quê? Mantém só os dois verbos para você ver. A inscrição deve ser feita em inglês? Não daria certo. Então, certo é colocar o verbo se aí. É só uma curiosidade para nós. Vamos para a letra C, então. Considere estas orações do terceiro parágrafo. Todas as inscrições devem ser realizadas pela internet. E os 3 ganhadores serão anunciados pela Diretoria-Geral da Unesco em setembro. Vamos analisar a primeira oração, né? Que oração está na voz passiva? Então, está perguntando qual delas está na voz passiva. Está pedindo para a gente indicar qual é a função sintática dos termos pela internet e do termo pela Diretoria-Geral da Unesco. Vamos lá, então? Olha só. Primeiro, então, responder qual das duas está na voz passiva. Todas as inscrições devem ser realizadas pela internet. Qual é o verbo? Devem ser realizadas. Então, eu tenho aqui um verbo. Quem devem ser realizadas? Todas as inscrições. Então, aqui eu tenho o sujeito. Ok? Nesse sujeito, a gente percebe o quê? Que as inscrições, todas as inscrições, elas vão realizar ou elas vão ser realizadas? Então, o verbo está falando que elas vão sofrer a ação de ser realizadas. Alguém vai realizar elas, não elas mesmas realizar, né? Então, as inscrições não estão realizando nada, elas estão sendo realizadas. Então, é sujeito paciente. Gente, se o sujeito é paciente, a gente já sabe que a voz, então, é voz passiva, beleza? É diferença aqui, vamos lá. Os 3 ganhadores serão anunciados pela Diretoria-Geral da Unesco em setembro. Então, quem serão anunciados? Que é o verbo. Aqui o verbo, serão anunciados. Quem serão anunciados? Os 3 ganhadores. Os 3 ganhadores é o sujeito. E aqui o verbo, então, está na voz ativa. Por quê? Porque o sujeito é agente. Como que eu sei? Serão anunciados. Então, eles vão anunciar... Não, gente, peraí. Estou errado, mentira. As duas, olha só. Então, as duas têm voz passiva. Eu estava achando que era só uma, mas são as duas. Inclusive, já coloquei aqui, né? Mas olha só. Os 3 ganhadores anunciarão, aí é eles que vão anunciar. Mas se eles serão anunciados, eles estão recebendo a ação de ser anunciado. Então, o sujeito aqui é paciente, não agente. Perdão. Olha só. Então, aqui, voz ativa ou voz passiva? Voz passiva. O que gera aqui a nossa primeira resposta. Ambas as orações estão na voz passiva, como eu coloquei aqui já. Agora, vamos lá para a segunda parte da nossa questão. Indique a função sintática. O que é função sintática? É dizer o que aquela parte, o que aquela palavra, aquele termo está representando ali, qual a função dela naquela frase. Então, pela internet, lá no primeiro caso, ó, todas as inscrições devem ser realizadas onde? Pela internet. Então, por onde deve ser realizada, que é advérbio, gente, e não agente da passiva. Mas na segunda, olha só, pela diretoria, então, um advérbio ali de meio, que é por onde, né, de que por qual meio deve ser realizado, para a gente entender melhor, para não ficar parecendo advérbio de lugar. Então, pela diretoria geral da Unesco, a gente vai classificar como agente da passiva, por quê? Olha só, os 3 ganhadores serão anunciados pela diretoria... O texto, fica quieto. Os 3 ganhadores serão anunciados pela Diretoria-Geral da Unesco. Ou seja, se os 3 ganhadores vão ser anunciados, sujeito paciente, então eles não estão praticando ação. Quem está praticando? Quem é que vai anunciar esses ganhadores? A Diretoria-Geral da Unesco. Então, pela Diretoria-Geral da Unesco vai ser o quê? Agente da passiva. Por quê, professor? Porque nós estamos na voz passiva, o sujeito é paciente, ou seja, ele não está praticando ação. Então, quem está praticando ação é a Diretoria-Geral da Unesco, representada aqui por esse termo, pela Diretoria-Geral da Unesco, que, como está na voz passiva, então ele é o agente da passiva. Tranquilo? Então, uma informação aqui importante sobre essa questão. Quando se analisa a função sintática de uma palavra ou
né, o sintagma, a gente tem que tomar cuidado para não se deixar levar aí pela semelhança formal. Ou seja, né, porque igual aqui, por exemplo, pela internet, pela diretoria, tudo tem um pela. Então, os dois são agentes da passiva. Não, porque você tem que olhar qual é o papel, né, qual a função que esse elemento tem na frase. Então, assim, o sintagma lá pela internet, ele é formado de preposição ali contraída com artigo ou, mais o substantivo. Então, tal como pela diretoria geral, mesma coisa. Porém, o primeiro não é agente, eu coloquei aqui ou, mas é a, tá, gente? O primeiro não é o agente da ação a realizar. Então, a internet não está realizando as inscrições. Ela é um meio para que alguém realize as inscrições. Então, por isso que é advérbio de meio. Já ao contrário do segundo ali, que ele que é o responsável pela ação de anunciar, ali no caso, os ganhadores. Então, nessa construção passiva. Por isso que é agente da passiva. Vamos ver agora na letra D que tem um caso semelhante em relação aí aos termos pelo governo do Japão e pela primeira vez. A gente vai entender também a aprender a diferenciar. Olha só aqui. Considere essas orações do último parágrafo. O prêmio é financiado pelo governo do Japão. O prêmio é financiado pelo governo do Japão. Quem é financiado? Olha o verbo. Então eu tenho aqui o verbo é financiado e aí a resposta é o prêmio. Então o prêmio é o sujeito. O sujeito está financiando? Não, ele está sendo financiado. Então ele está recebendo a ação, ele está praticando a ação de financiar. Mas tem alguém que está praticando. Quem? O governo do Japão. Então o governo do Japão que está, financiando o prêmio. Então aqui é o agente. Como o sujeito é paciente, então o agente aqui é o agente da passiva, uma vez que nós temos o verbo na voz passiva, beleza? Então, olha só. Agora, tendo sido concedido pela primeira vez em 2015, tendo sido concedido, quem foi concedido? Não aparece, né? Pela primeira vez, tá vendo que tem o pela, mas quando a gente fala pela primeira vez, eu não estou falando que a primeira vez concedeu alguma coisa. Não é alguém que. Não é quem concedeu. Né? Lá a organização e não a primeira vez. Pela primeira vez aqui vai ser o que, gente? Vai ser uma adjunta adverbial de tempo. Então é um advérbio diferente. Né? No de cima, pelo governo do Japão, a gente tem, né, um agente da passiva e pela primeira vez a gente tem um advérbio de tempo. Então as respostas vão ser: ambas as orações estão na voz passiva, uma vez que aqui, tendo sido concedido, vamos colocar aqui o prêmio, ele não concedeu, ele foi concedido, então ele foi, promovido e não promoveu, ou seja, ele não agiu, ele, recebeu a ação, então o verbo está na voz passiva, mesmo sem ter o sujeito aqui escrito, uma vez que dá para a gente entender que, tendo sido concedido, se refere a um sujeito que, mesmo oculto, a gente entende que ele não está concedendo, mas está recebendo a ação de ser concedido. Logo, ambas as orações estão na voz passiva. É a resposta aqui para a primeira pergunta, que é: que oração está na voz passiva? E pede para a gente indicar a função sintática de pelo governo do Japão e pela primeira vez. Então, a gente resolve que pelo governo do Japão é agente da passiva e pela primeira vez é adjunto adverbial de tempo. Beleza? Vamos lá então para número 4, última questão da nossa correção. Muita atenção para poder entender direitinho, tá? Planta amazônica combate rugas e manchas. Opa, peraí, vou já procurar. É o jucá, rico em substâncias que ajudam a conter o envelhecimento da pele. Mãe, corre aqui. O principal componente do jucá é o ácido gálico, que clareia as manchas escuras. Além disso, ele congrega antioxidantes capazes de minimizar a perda da elasticidade da cutis, da pele. Ainda faltam investimentos nessa linha de pesquisa, mas esperamos que no futuro alguma empresa se interesse e possamos levar o produto ao mercado, diz Tatiana Pedrosa, da Universidade de São Paulo. Só cabe um aviso: o jucá in natura não deve ser empregado por ninguém direto na pele ou em qualquer mucosa. Faltam estudos sobre a sua segurança nesse sentido. In natura, gente, quer dizer o quê?
do jeito que arranca lá do pé, ou seja, sem passar por nenhuma manipulação farmacêutica ou, né, química e de laboratório. Essa expressão aqui, in natura. Vamos então para a nossa questão. O título da notícia está na voz ativa. Isso é uma afirmação, tá, gente? Não está perguntando. Está pedindo então para a gente passá-lo para a voz passiva. Então, quem respondeu sim, está errado, gente. Não está perguntando se o título está na voz ativa, está afirmando. Está apenas pedindo para você passar da voz ativa para a voz passiva. Então, como que vai ficar lá? Planta amazônica combate rugas e manchas. Então, eu tenho aqui o verbo combate. Quem combate? A planta amazônica, que é o sujeito. Então, o sujeito está combatendo, então ele é um sujeito agente, não paciente. O verbo está na voz ativa. E quem está sendo combatido é o objeto aqui, que é rugas e manchas. Objeto direto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Pego o objeto e transforma em sujeito. Olha só como é que vai ficar. Então, rugas e manchas vai virar aqui o meu sujeito da minha frase. Sujeito paciente, né? Rugas e manchas. O verbo combater vira, então, essa locução verbal aqui, ó, são combatidas. Opa. Que vai ser aqui uma locução verbal. E aqui o sujeito agente vai virar, então, olha só, o meu agente da passiva, no caso, por planta amazônica. Planta amazônica, acrescento apenas o por aqui, e aí vira um agente da passiva. Então, a resposta aí da letra A é: rugas e manchas são combatidas por planta amazônica, que é a mesma coisa de falar que planta amazônica combate rugas e manchas. Então, só mudou aí a voz, beleza? Vamos, então, para a justificativa. Na letra B, então, pergunta: você considera esse título na voz passiva mais adequado que na voz ativa? Então, você pode ter, aí eu coloquei algumas respostas possíveis, né, e pede para justificar. Vamos lá. Então, você pode dizer que a voz ativa é mais adequada por atender a concisão, que é uma característica dos títulos de notícia. Então, ao invés de falar que alguma coisa está recebendo ação, é melhor dizer que ela está fazendo ação. No caso, a planta amazônica. Ou você pode, então, colocar assim, ó, por transmitir de modo mais enfático, né, dando ênfase, né, a ideia de que o fato ocorre no momento em que é noticiado. Então, o verbo fica ali na voz ativa e tal, e aí seria essa uma das justificativas, né, por que é mais adequado na voz ativa, beleza? Então, seriam essas as justificativas, ok? Vamos então para a letra C, finalizar a nossa correção. Espero que tenha ficado bem claro para a gente poder, né, entender bem aqui o nosso exercício e o porquê de cada resposta. Vamos então ver a letra C. Na oração, o jucá in natura não deve ser empregado por ninguém direto na pele ou em qualquer mucosa. A pergunta é: qual é o agente da passiva? Então eu já sei que está na voz passiva. Tranquilo? E aí pergunta: que efeito de sentido esse termo configura na oração? Então vamos por partes. Qual é o agente da passiva? Temos aqui então primeiro que encontrar o verbo. Qual é o verbo? Deve ser empregado. Aí no caso tem um não, né? Então a pergunta é: não deve ser empregado. Quem não deve ser empregado? O jucá in natura. Então esse aqui é o sujeito paciente. Ok? Uma vez que ele não vai empregar, ele vai ser empregado. E aí, quem não deve empregar o jucá in natura? A pergunta vem, então, por ninguém. Então, a resposta, o agente da passiva é por ninguém. E aí, pergunta: que efeito de sentido esse termo configura na oração? A resposta vai ser: esse termo enfatiza, dá ênfase, né, a ideia de que todas as pessoas, sem exceção, devem evitar o uso do jucá in natura direto na pele e nas mucosas. Então, esse termo aí, por ninguém, está enfatizando que é todo mundo, ou seja, sem exceção. Quando a gente fala por ninguém, então é todo mundo. Tranquilo? E assim a gente finaliza a nossa correção. Se tiver sobrado alguma dúvida, eu recomendo voltar, né, assistir mais uma vez, com calma. E você pode até diminuir a velocidade ou aumentar, do jeito que você acha melhor. E tentar entender. Mesmo assim, não entendendo, me procura, só entrar em contato comigo
para a gente poder finalizar essas dúvidas. Meus amores, então essa foi a correção da nossa atividade, tá bom? Eu vou deixar o vídeo disponível para vocês, né? Pode assistir quantas vezes for necessário, dá o joinha aí e se inscreva no nosso canal. Um beijo para todos, até a próxima.